Bom, então, assim, acho que a Alessandra já me apresentou, mas eu queria falar, assim, que tudo isso que eu vou falar hoje, que eu venho falando, faz parte de uma experiência que eu trabalho como médica avaliadora das solicitações de medicação de alto custo, né, que são do componente especializado do governo federal e que é repassado pelas secretarias de saúde. Então, assim, eu queria só dar uma lembrança, assim, né, porque apesar de que isso acaba sendo repetido pelos colegas que vão falando, entendendo um pouquinho do que é inflamação, né, o nosso organismo nasce com uma resposta imune, chamada inicialmente de uma resposta inata, e depois a gente desenvolve a resposta imune adquirida, à medida que a gente vai tendo contato com os antígenos, nós vamos fazendo isso. E o sistema imune sadio, ele não provoca uma resposta contra o próprio antígenos do nosso organismo, né? Quando isso ocorre, são as denominadas as doenças autoinflamatórias ou autoimunes. Então, só para exemplificar, assim, uma célula, né, do nosso sistema imune, ela se rompendo, a gente tem a célula dendrítica, que é a primeira que faz contato com um antígeno, então ela tem a função meio que de engolir, mastigar e cuspir, e aí onde desencadeia, chama todo o nosso sistema imunológico para atuar mediante aquela situação de risco, e formam uns complexos, né, dos nossos anticorpos com os antígenos, né, aqui eu não sei se vocês conseguem visualizar no mouse, esse complexo onde faz a interligação, e além disso, vai sendo estimulado células que vão liberar substâncias inflamatórias, como as citocinas, interleucinas, e isso começa a circular no nosso organismo, sendo estimulado. E algumas células, os linfócitos, às vezes eles têm que se romper, porque se eles não se romperem, eles começam a ter uma destruição muito intensa, então eles morrem, como se eles se suicidassem, para que não progredisse o sistema inflamatório de uma forma que vai comprometer a nossa função. E mediante os tratamentos que nós temos, eu coloquei aqui esse exemplozinho, os vários setores, substâncias que nós temos no organismo, onde os medicamentos dessa nova era vão atuar no tratamento das doenças inflamatórias. Então, vocês vejam que a gente tem aqui nesse quadrado à esquerda, o adalimumab, o certolizumab, infliximab, que vão agir em substâncias dessa defesa nossa, no fator de necrose tumoral, na interleucina, o tofacitinib, que foi um medicamento que chegou recentemente para nosso acesso na retocolite, ele já age numa partezinha da célula chamada JAK, num receptor, e assim nós vamos tendo essa complexidade desse sistema que nos defende, mas que às vezes ele entra num desequilíbrio. Então, sobre a história da doença inflamatória, veja bem que nos anos de 1859, dois séculos atrás, né, já se tinha descrição de sintomas de pessoas com doenças inflamatórias intestinais. No ano de 1900, foi descrita a primeira vez, né, provavelmente por necrópsia, né, porque não se tinha grandes cirurgias, então já tinha esses relatos. 1910 foi quando começou a ter os relatos de cirurgias, e foi nessa época que Crohn definiu melhor a doença, né, e inclusive recebeu o nome dele. E por volta de 1940, 50, a reumatologista usava sulfasalazina para tratamentos das doenças reumatológicas, percebeu que alguns pacientes que tinham doença intestinal melhoravam, e foi aí que começou-se a usar os chamados aminosalicilatos, que inclui a sulfasalazina, a mesalazina, que são considerados anti-inflamatórios específicos, né? Não é como o anti-inflamatório que a gente usa, Cataflam, Voltaren, e logo depois, por volta de 1960, vieram os imunomoduladores, a utilização deles na doença inflamatória intestinal, como a azatioprina, o derivado dela, que é 6-mercaptopurina, mais tarde também o metotrexato, e veio a era moderna com a terapia biológica. E o SUS, né, foi criado em 1988, veio as leis que foram atualizando,
e ele contemplando a universalidade do tratamento, a equidade, que esse slide, esse quadradinho do meio, mostra muito bem o que é equidade, não é só igualar, dar um banquinho para cada um. Esses banquinhos têm que estar nivelados para que todos tenham a mesma visão, né, e recebam as mesmas coisas. E também a prevenção da saúde, promover a saúde. Então, não é só proteção, recuperação, tratamento. E aí vem a história do primeiro protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que foi em 2002. Foi quando eu me deparei com isso, a primeira vez, com o primeiro livro de tratamento das doenças inflamatórias, promovido diretrizes do governo, do Ministério de Saúde, né? E ele foi se desenvolvendo, foi vendo a necessidade de ampliar essa funcionalidade do sistema de saúde. O primeiro fluxo da Conitec, ele veio em 2016, depois veio a avaliação em tecnologias de saúde, que é o setor, a parte responsável para avaliar essas incorporações de medicamentos. Bom, então, em 2011, foram recebendo essas atualizações, e aí, então, veio a participação nossa, da sociedade civil, de pacientes, médicos, associações de pacientes, associações médicas, né? E essas atualizações, esse desenvolvimento do SUS, veio para proteger o SUS, é claro, assim como a nossa casa, existe a necessidade de uma gestão econômica, financeira, para promover essa equidade de tratamento para todos, né? E a gente tem dois setores e também beneficiar os pacientes, obviamente, de uma maneira igualitária, né, com equidade. A Anvisa é um setor que ela avalia a qualidade do remédio, né, se esse remédio é seguro, é eficaz. Mas não basta para nós apenas estar disponível, está liberado o uso no nosso país, e isso está descrito em bula, quais as doenças que são aplicáveis àquele medicamento. A gente precisa ter o acesso, e esse acesso na rede pública, ele é feito pela Conitec e pela rede suplementar, que são os planos de saúde, nós vamos ver mais à frente, que é feito pela Agência Nacional de Saúde. Então, vamos para a pré-história do tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, ainda na época do corticoide, um anti-inflamatório hormonal e dos aminos salicilatos, e também as cirurgias, que acabavam sendo cirurgias diagnósticas e que tinham mutilações, né? Porque às vezes era necessário tirar todo um cólon do paciente para realmente fazer um tratamento. Então, nós não tínhamos saídas se a gente chegasse nesse patamar. Em 2002, então, como a gente já falou ali na frente, foi o primeiro PCDT, o primeiro protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença, lançado no Brasil como um todo, com várias doenças, e incluiu a retocolite, a doença de Crohn, e contemplava apenas esses 4 medicamentos. 3 medicamentos, o último seria a cirurgia. Na doença de Crohn, somente, praticamente, quase 10 anos depois, é que foi incorporado a azatioprina e o metotrexato, assim como a terapia biológica, chamados imunomoduladores, sendo sintéticos a azatioprina e o metotrexato, que seria sintético, medicamentos feitos com engenharia química, e medicamento biológico, aqueles que são feitos de material de ser vivo. Então, quase uma década depois é que a gente teve a atualização, apesar de já ter chegado, mais ou menos em 2006, a terapia biológica. Em 2014, houve uma atualização do protocolo de Crohn, com a inclusão da adalimumab, e 2017, a inclusão do certolizumab, né? 2017, travou. Bom, então, 2017, a última atualização do protocolo de doença de Crohn, e o que então nós temos hoje em 2022? O paciente que tem um diagnóstico confirmado, isso é um critério mandatório do protocolo do Ministério da Saúde, ele tem direito aos medicamentos aminosalicilatos e aos imunomoduladores. O corticoide, ele é dispensado pela rede municipal, tá? Por isso que ele não está sendo falado aqui. O tratamento biológico, ele é contemplado para os pacientes que já passaram pela primeira etapa do tratamento convencional e aqueles que não responderam ao tratamento
com algumas diretrizes de utilização, que esse termo é mais usado na ANS, como, por exemplo, o paciente que já usou corticoide, que tenha mais de 6 semanas de uso de imunomodulador, então tem alguns critérios. O índice de atividade clínica, e passou a ser, na última atualização de 2017, a inclusão da terapia biológica poder ser utilizada como primeira linha de tratamento na doença de Crohn, que tem a manifestação perianal. Ou seja, o paciente não precisa passar pela mesalazina, sulfasalazina, porque hoje nós já temos dados, evidências científicas, que eles não teriam uma função, uma eficácia adequada. Então, isso foi uma coisa atualizada. Então, como que nós estamos hoje, né? Com 3 biológicos de mesmo mecanismo de ação, ou seja, eles agem numa porção lá, numa partícula chamada fator de necrose tumoral, que faz parte daquela cascata toda inflamatória. Então, nós temos o paciente que usa o primeiro biológico, uma grande parte usou como primeiro biológico infliximab, que foi o primeiro acesso, e quando o paciente perde a eficácia, o medicamento perde a eficácia, esse paciente não está mais respondendo, nós podemos lançar mão de um biológico, de um segundo biológico, mesmo que seja da mesma classe. E aí, obviamente, pela sequência, o que entrou foi o adalimumab. E, por último, um terceiro anti-TNF. Pelos dados da literatura, a cada biológico, a gente tem uma possibilidade de perda em torno de 20% dessa eficácia, os pacientes vão perdendo a eficácia. O segundo biológico, ele não vai ter uma eficácia tão boa quanto o primeiro, né? Só que o terceiro biológico, nós temos pouquíssimos dados, ou quase nada de dados nas pesquisas científicas sobre a utilização desse terceiro biológico, principalmente quando ele é da mesma classe. Porque nos países desenvolvidos, quando eles começaram a estudar, o que eles tinham? Eles migravam o paciente, depois de terem usado 2 anti-TNFs, para um trial, para uma pesquisa, que é algo fantástico, é uma oportunidade para cada ser humano, paciente que precisa disso. E é seguro, porque tem observação, tem acompanhamento, então eu acho importante fazer esse reforço, que quem tem essa possibilidade, essa disponibilidade aonde mora, é uma grande oportunidade. E os trials passam também por uma fase de estudo, às vezes com pessoas sadias, né, onde é dosado o nível sérico do medicamento, se tem desenvolvimento de anticorpo, então é uma grande oportunidade. Então, nós estamos quase chegando em 2023, temos apenas esses 3 anti-TNFs, e o que está acontecendo conosco? Nós temos mais 2 medicamentos que já foram autorizados pela Anvisa, continuamos falando de Crohn, e que ainda não temos acesso, que é o vedolizumab, cuja ação ele age na integrina, então ele tem um anticorpo contra a integrina, e o ustekinumab, que age, é um anticorpo contra a interleucina. E estamos ainda esperando esse acesso pelo SUS. Eu vou mostrar um dado aqui para a gente alinhar. Esse é um estudo que eu fiz no período que eu comecei a trabalhar na assistência farmacêutica da farmácia da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, como médica avaliadora das solicitações de medicamentos. Então, eu comecei por volta de agosto de 2012 e registrei os pacientes de agosto de 2012 a agosto de 2014. Lembrando, né, que o primeiro biológico entrou em novembro de 2011. E aí, qual foi a observação que a gente teve? 43% dos pacientes com Crohn usando terapia biológica. Isso foi um grande susto para mim. O que eu consegui entender disso na época? Que, comparando com outros estudos, no primeiro ano, o biológico utilizado aqui no nosso estudo foi de 38,5%, depois ele caiu para 22%, os pacientes novos. Mas os dados de outros países mostravam em torno de 18%, 20%, 23%. Então, a compreensão que eu fiz disso foi que nós tínhamos uma porta, um portão enorme fechado, onde nós tínhamos vários indivíduos, cidadãos, que estavam presos ali sem outra oportunidade de tratamento. Então, isso que justificou, a princípio, ao meu olhar e de outros que participaram desse estudo, como que nós ficamos retidos, né? Acho que eu voltei. Desculpa, gente.
Então, eu voltei aqui, nós ficamos retidos nisso daí. Então, vamos dar seguimento para a gente tentar compreender como é que nós vamos estar no futuro. Em relação à retocolite, a mesma situação, primeiro PCDT, tínhamos apenas esses 3 medicamentos, 2 disponíveis pela farmácia estadual, que é o componente especializado do governo federal, o corticoide via municipal, e as cirurgias que aí já eram cirurgias mutiladoras, né? Somente 18 anos depois é que nós fomos ter a inovação, a atualização desse protocolo, onde foi incluído a azatioprina, imunomodulador, e tivemos a inclusão de duas terapias biológicas, o infliximab, que é um anti-TNF, e o vedolizumab, que atua na integrina. Né? Só que o vedolizumab, apesar dele ter sido contemplado, publicado no protocolo de novembro de 2019, ele só foi disponibilizado em maio de 2021. Por questões de negociação de compra, tem um período que se espera ser atualizada a tabela SIGTAP, para que isso seja, então, dispensado pelas farmácias cidadãs estaduais, né? E agora, 2020 para 2021, tivemos a inclusão do tofacitinib, que é uma molécula, um medicamento sintético. E agora, 18 anos após a inclusão do biológico na retocolite, o que nós temos, então, definido? Quem tem acesso a esse medicamento? Todo paciente que tem um diagnóstico comprovado. E isso precisa ser feito não só com a colonoscopia, mas com a biópsia. A gente tem algumas outras colites inespecíficas, medicamentosa, infectoparasitárias. Então, hoje, o profissional de saúde ele tem que ter bastante cuidado também para afirmar um diagnóstico de retocolite, né? E os biológicos, infliximab, vedolizumab e o tofacitinib, eles só são liberados apenas para os pacientes não respondedores ao tratamento convencional, que é a azatioprina, a mesalazina, sulfasalazina e também aos tratamentos tópicos que são utilizados na retocolite ulcerativa. E essas terapias, então, biológicas tofacitinib, são liberadas para esses pacientes que tenham também não respondido à azatioprina e que tenham utilizado 2 a 3 ciclos de corticoide. Então, precisa desse critério para inclusão. Porém, 18 anos depois, com esses novos medicamentos contemplados, também estamos numa situação difícil, porque nós temos demandas não atendidas. Se nós temos um paciente que não respondeu ao TNF, esse paciente, por exemplo, tem uma doença extraintestinal, como uma doença reumatológica, o vedolizumab não vai ser um medicamento ideal para ele. E aí nós não temos mais nenhuma opção contemplada no PCDT. Se nós temos um paciente que é do interior, nós só temos 2 medicamentos disponíveis e todos os 2 são de infusão, né? São de uso endovenoso. Como que fica esse paciente? Às vezes tem que viajar 2, 3, 4 horas para fazer uma medicação, e aí nós não temos disponível um medicamento que seja via subcutânea, e nós temos 2 aprovados pela Anvisa, que é o adalimumab e o golimumab, né? E outras coisas, a gente tem indivíduos que têm um acesso venoso limitado, podemos ter restrição ao TOFA, no caso de pacientes que moram no interior, não tem acesso, não tem centro de infusão, mas ele pode ter uma restrição, pode ser um paciente idoso, que tenha história de trombose, então a gente tem algumas limitações para cada medicamento e para cada paciente. Por isso, reforçando a conduta e o lema, o tratamento tem que ser individualizado. Então, nós estamos chegando aqui, o que a gente tem aprovado pela Anvisa em sentido de retocolite? O que eu acabei de falar, inflix, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, golimumab, mas nós ainda continuamos sem acesso com o adalimumab, o golimumab e o ustekinumab. Nós vamos ver na frente que o golimumab, ele é contemplado pela rede suplementar. Como que esses medicamentos passam a ter acesso? Então, tem que ter uma demanda, uma solicitação para o Ministério da Saúde. Normalmente, quem faz isso é a indústria, mas pode ser realizada uma solicitação individual, uma solicitação de uma associação médica, mas é uma situação bem complexa, difícil de fazer essa solicitação. E aí, quando isso chega, eles avaliam, vai para uma reunião da Conitec, aonde eles vão dar o parecer favorável ou desfavorável.
E aí entramos nós, porque é nessa consulta pública onde nós podemos atuar, seja individualmente como médico, seja individualmente como paciente, seja associação médica, secretarias estaduais de saúde, aonde a gente pode participar dessa consulta pública e também, mais tarde, pode vir uma audiência pública, tá? É o momento que nós podemos mostrar a nossa força e os nossos dados. Então, vamos ao plano de saúde, ou seja, rede suplementar, Agência Nacional de Saúde. O que nós temos? A Agência Nacional de Saúde foi criada por volta de 2000, com o objetivo de regulamentar os planos de saúde, né, que surgiram naquela década de 1990, estabeleceu uma lista de procedimentos, que seria um rol de cobertura obrigatório mínimo, e também acabam usando isso como limitadores de autorização de exames. Eles também agiram colocando diretrizes de utilização para tratamentos complexos, de alto custo, para dar uma norteada, né? Nós vamos ver algumas coisinhas que às vezes a gente precisa também ter algumas conscientização médica de paciente, de sistemas da atuação médica em si, né? Então, a gente precisa seguir ter noção disso daí. O plano de processo de incorporação, para que tenhamos acesso ao medicamento na rede suplementar, eles passam também por uma análise das reuniões da Agência Nacional de Saúde. Isso era um pouco mais complexo, a cada 2 anos era aberto essa possibilidade de iniciativa de solicitar uma demanda. Hoje ela está sendo feita a cada 6 meses, você tem uma avaliação, então isso favoreceu. Antes era a cada 2, 3 anos a atualização desse rol. E eles também, essa demanda pode ser feita por pessoa física, jurídica, mas na maior parte é feito pela indústria farmacêutica. Então, como que nós estamos hoje, quase entrando praticamente em 2023, na Agência Nacional de Saúde, Plano de Saúde? Na doença de Crohn, nós temos todos os medicamentos autorizados pela Anvisa, contemplados para a doença de Crohn. Houve uma época em que a Agência Nacional de Saúde, ela contemplava por doença. Então, nós conseguimos, com isso, ter todos os medicamentos disponíveis, com critérios de utilização, que são a pessoa ter um índice de atividade alta, tanto o SEDAI ou o Harvey. E na última consulta pública que teve, a gente conseguiu incorporar o Harvey e essa inclusão da terapia biológica como tratamento inicial na doença de Crohn com manifestação perianal. Na retocolite, nós modificou o processo de avaliação, e aí agora foi já num esquema em que tem que ser avaliado cada medicamento, cada molécula. Então, nós já temos autorizado o infliximab, o vedolizumab e o golimumab, também com critérios de utilização que o médico deve apresentar o índice de atividade total, onde inclui avaliação clínica, assim como os dados endoscópicos, para que ele tenha direito à medicação. Ainda não disponível o adalimumab e o tofacitinib. O adalimumab não foi incorporado, pelo que a gente pôde perceber, porque houve um trabalho comparando a eficácia de vedolizumab com o adalimumab. Como o vedo se mostrou mais eficaz, não incluíram, por uma questão de custo-efetividade, o adalimumab, o que não representa uma saída muito estratégica, mediante as demandas não atendidas de pacientes, as crianças que não podem usar o vedolizumab, né, o adalimumab sendo eficaz na retocolite ulcerativa, ele é autorizado para faixa etária pediátrica, e assim a gente tem outros exemplos. Outros dados incorporados na Agência Nacional de Saúde foi a realização do IGRA, que é um exame para avaliação do contato da tuberculose, de tuberculose ativa, a calprotectina fecal e a cápsula endoscópica, com diretrizes de utilização. A cápsula endoscópica, que é uma forma de avaliar o intestino delgado, ela não foi contemplada especificamente para a doença de Crohn, ela foi contemplada para pacientes com hemorragia. Então, se o paciente não tem uma hemorragia, ele não consegue ter o critério para realizar essa investigação.
Como que nós podemos mudar isso na Agência Nacional de Saúde? Também, gente, é a mesma coisa, participando de consultas públicas e audiências públicas. E como que nós podemos participar disso? Nós temos que estar junto, pacientes, médicos, as entidades médicas, né, como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, as associações de paciente, a LEND, a BCD, GEDIB e as secretarias de saúde. A percepção que nós temos é que as secretarias acabam atuando pouco nessas consultas públicas, mas eu acho que isso é um processo de conscientização para que se tenha uma maior participação. E o que nós precisamos, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que ter noção qual é o problema, qual a relevância, qual a importância, impacto na política pública, qual o público que nós vamos defender, privado, ou sistema público de saúde. Então, a gente também pode planejar uma divisão para atuação, porque é um campo grande para os dois lados, né? É importante que seja médico ou paciente, tenha familiaridade com o tema, né? A gente teve um exemplo da consulta pública, da reunião da Conitec, na inclusão de Golimumab, foi, assim, uma coisa que o profissional que atuou não soube explicar, colocar de uma forma com propriedade de conhecimento, né? Então, não adianta ir para lá e apenas achar que vai falar. Aqui a gente tem que falar com a razão, diferente de falar com a alma. Nesse momento é importante falar com a razão. Então, a gente tem que ter isso tudo, a importância de algumas sociedades, como o GEDIB, ter uma cadeira na Conitec, a gente tem conseguido, Conselho Federal de Medicina, a AMB cedeu cadeira para o GEDIB, e a gente tem que ter dados epidemiológicos, que vocês também já vêm fazendo isso, né, com as pesquisas que o ABCD faz, os dados epidemiológicos que cresceram muito no nosso país. Hoje a gente tem, assim, vários estados com esse estudo epidemiológico baseado nos dados das secretarias de saúde, e temos que divulgar toda essa situação. Esses são os nossos atores, né? A indústria com seu papel, onde ela tem que ter essa responsabilidade social, ela também traz conhecimento para a área médica, a negociação que eles vão fazer, os contratos de risco que estão ocorrendo em outros países, onde o medicamento tem um alto custo, a possibilidade de ser visualizado, então a gente tem que estar interagindo e sabendo como que está acontecendo. Temos os profissionais de saúde e os pacientes, né, que precisam ter conhecimento, alguns têm que estar atuando nessa área, para que a gente possa levar essas informações, e a participação nas consultas públicas e audiências. Bom, consulta pública, a gente precisa ter informações relevantes, que nós falamos, esses dados que a ABCD tem, acho que a LEND tem, o GEDIB já está tendo esses dados, relatos do mundo real, de conviver com essa doença, então cada um de vocês pode participar com a fala pessoal, colocando as limitações, os tratamentos que já utilizou e que não tem mais opção, como, por exemplo, isso, né, relatar as limitações sociais, laborativas, sexuais, de relacionamento a dois, limitações mentais, a convivência com a dor, a diarreia, secreções, como que se interfere na vida laborativa, né? Colocar as perdas das eficácias dos tratamentos prévios, a ausência de possibilidade e o impacto financeiro. Assim como o governo público e no setor privado colocam o impacto financeiro, é importante a colocação desse impacto financeiro na vida, inclusive, pessoal e familiar, né? Às vezes a pessoa é exatamente o responsável por colocar alimento e outros membros da família ainda não têm atividade laborativa, então isso é muito importante. E aí, nesse meio de campo, estamos nós trabalhando, repetindo mais ou menos a fala dos slides anteriores, a gente precisa conhecer os dois campos, para a gente também saber argumentar, né? Então, recentemente eu atuei em algumas reuniões da ANS, a gente vai tendo conhecimento das limitações financeiras, 75% dos planos de saúde são de pequeno e médio porte, então bancar, às vezes, com medicamento de altíssimo custo pode levar à falência deles, então a gente está buscando o GEDIB, eu acho que esse grupo que está envolvido com isso, né, conhecer, nós temos que conhecer para a gente poder ter argumento, né, então,
Obrigada por participar, por a gente dar continuidade a essa conversa, que é enriquecedora, e como diz o Walt Disney, né, a maneira de começar é a gente parar de falar e começar a fazer, e juntos, né? Obrigada, gente, de estar aqui com essa oportunidade, batendo esse papo com vocês.